Minutos, de volta com o programa do Povo e vamos falar sobre direito. Vamos conversar agora com a doutora Lidiana Beltrame Menezes. Ela é advogada, especialista em direito da família e sucessões. Bom dia, doutora Lidiana, seja bem-vinda. Bom dia, Roniel. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. E hoje nós vamos falar sobre reconhecimento de maternidade ou paternidade socioafetiva. O que é essa filiação socioafetiva? Isso mesmo, Roniel. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que eu pensei em trazer aqui para a gente discutir por causa do Dia das Mães, né? Dia das Mães está chegando no domingo. Então, isso é o que a gente chama de multiparentalidade, né? Dentro do direito. Que é o quê? Quando uma pessoa não é o pai ou a mãe biológico, né? De sangue, mas ele cria aquela pessoa com tanto amor, com tanto afeto, que ele acaba se tornando o próprio pai ou a própria mãe. E aí, quando existe esse vínculo, a gente chama de reconhecimento de paternidade quando é pai ou maternidade quando vai ser a mãe socioafetiva. Então, aquela pessoa, apesar de biologicamente, né, às vezes não ter nenhum vínculo, às vezes não é nem primo, tio, nada, às vezes é uma pessoa que não tem nenhum vínculo sanguíneo ou biológico, mas por ter um vínculo afetivo tão grande, acaba tomando esse papel, né, de pai ou de mãe, e aquela pessoa que ele cuida ou que ela cuida acaba sendo o próprio filho dessa pessoa. Que interessante. Quando você começou a falar, eu imaginei que pudesse ser apenas o namorado ou namorado, ou o novo marido ou esposa, né, do pai ou da mãe. Então, não, pode ser uma pessoa que nem tenha parentesco ou relacionamento ali com o pai ou com a mãe, né? Exatamente. O exemplo que você pensou é isso mesmo. A grande maioria dos casos é uma madrasta ou um padrasto, né? Que às vezes conheceu o seu companheiro, o seu cônjuge, quando o filho dele ainda era muito novo, né? E aí, durante anos, conviveu com ele ali como se fosse o próprio pai ou se fosse a própria mãe. E aí, depois de alguns anos, eles mutuamente se veem como pais e filhos ou mãe e filho. Tá? Isso é muito comum. Agora, nem sempre vai ser quando é madrasto ou padrasta. Às vezes, um caso, por exemplo, de uma pessoa que não tem o pai ou a mãe, que vai morar com uma tia, ou que vai morar com a avó, ou que vai morar com alguma outra pessoa, tem uma pessoa de criação ali. Então, isso também é possível, tá? Nesses casos também é possível. O principal é existir esse vínculo afetivo, esse vínculo emocional ali de carinho, e ele tem que ser mútuo, porque às vezes uma pessoa pode ter esse E o sentimento e a outro outra não. não. Então precisa que isso seja mútuo, tá? Interessante. É, E como que é reconhecido isso? a gente tem dois caminhos, tá? Pode ser tanto judicialmente quanto no cartório, tá? Desde 2017 já é possível fazer esse reconhecimento no cartório. O cartório sempre tem aqueles requisitos de ter que ser maior de idade, né? Tem que ter também um outro requisito que é importante, que é a diferença de quem vai ser considerado pai ou a mãe daquela pessoa, ela tem que ser de 16 anos, tá? Tem essa limitação também. Isso é uma regra legal, né? Até por questão de precaução, de garantias com o direito dos menores, tá? Mas se estiverem todos de acordo, tanto aquela pessoa que se vê como filha, quanto a pessoa que se vê como pai ou mãe, se estiverem de acordo, podem se encaminhar ao cartório com a documentação, né? Os documentos pessoais, e eles vão conseguir fazer esse reconhecimento sim. O cartório vai analisar, são vários critérios que têm que ser cumpridos, tem que assinar um termo de compromisso, mas é possível ser feito no cartório sem muitas burocracias, tá? Apesar de ter ainda algumas burocracias, é um pouco menor que na justiça. E quando é um caso, por exemplo, da pessoa já ter falecido, então já faleceu, não tem como você ir com a pessoa no cartório. Aí você pode ir pelo caminho judicial, ou mesmo quando tem algum tipo de divergência, um quer, o outro não quer, aí também pode ir pelo caminho judicial, tá? Mesmo quando todos estão de acordo, também é possível ir pelo caminho judicial, tá? Vai depender da situação de cada caso em específico. Aí no judiciário, o juiz vai analisar os documentos que vão ser apresentados, então no judiciário você tem que comprovar esse vínculo. Tem que comprovar que esse vínculo existe, diferente do cartório. No cartório, as pessoas vão de livre e espontânea vontade para fazer o reconhecimento. No judiciário, não. O judiciário vai decretar.
Então, você tem que comprovar que existiu esse vínculo ou que existe esse vínculo para ter, ao final, a sentença, tá? Entendi. E aí, quando você tem essa sentença favorável, você consegue levar o cartório para poder fazer a alteração do nome ali, incluindo o pai ou a mãe sócio-afetiva na documentação daquela pessoa. Que interessante. Então, depois de reconhecida, que seja no cartório ou que seja na justiça, é possível, inclusive, modificar o documento e adicionar esse novo pai ou essa nova mãe. Mas já me surgiu uma dúvida. Uhum. Mas você não pode excluir o pai biológico, né? Você ficaria com 2 pais ou 2 É, mães? a princípio você fica ou com 2 pais ou com 2 mães, tá? E aí inclui-se até o nome dos avós de quem está registrando, tá? Mas, em alguns casos, também é possível retirar o nome do pai, às vezes biológico, a pessoa que colocou, que registrou. Por quê? Vamos supor que a pessoa registrou, mas nunca viu aquele filho. Nunca deu uma pensão, nunca visitou, nunca atuou como pai ou como mãe, né, daquela pessoa. Nesse caso, é possível, por meio de um processo também, essa pessoa fazer a retirada do nome, tá? Então, vai deixar de constar ali como pai ou como mãe, e aí vai incluir a nova pessoa como pai ou como mãe, tá? É possível as duas formas. Aí vai depender do caso em concreto, do caso em específico, do que os envolvidos vão querer, né? Porque muitas vezes a pessoa, às vezes até fala assim, eu quero incluir essa pessoa aqui como meu pai, como minha mãe, mas eu não quero excluir o outro porque pelas atitudes esteve comigo. Mas tem casos que a pessoa fala assim, eu quero excluir. Eu posso até não conseguir colocar uma nova pessoa aqui como meu pai ou como minha mãe, mas eu quero excluir porque essa pessoa nunca me viu, pelo contrário, né, só me renegou. E existe essa possibilidade também, tipo assim, não tem um outro pai sócio-afetivo ou uma mãe sócio-afetiva na vida dela, mas ela quer excluir, por exemplo, o nome do pai ou da mãe. É possível excluir e ficar só com o nome ou da mãe ou do pai? Nesse caso, é muito difícil de conseguir. Teria que se demonstrar uma situação bem específica e pontual para justificar a exclusão. Talvez um abuso aí. Aí tem que ser são situações bem pontuais. É muito raro de acontecer, Runiel. Principalmente quando é mãe, tá? Porque a pessoa, se ela tira o nome do pai e o nome da mãe do documento dela, como você vai conseguir identificar quem é aquela pessoa, né? Esses documentos que identificam quem nós somos, né? Juridicamente falando. Então, a gente precisa de ter isso. Então, a gente tem que tomar cuidados. Até pode ser possível, mas em situações bem específicas, bem pontuais, não é um processo fácil, é um processo bem complexo, um processo desgastante e trabalhoso, tá? Entendi. E depois de reconhecido, quais são os direitos dos pais e dos filhos nesse caso? Então, quando a gente tem a declaração, a sentença, né, determinando, ou o próprio documento do cartório, a gente faz o registro desse pai ou dessa mãe na documentação. Então, a certidão daquela pessoa vai passar a ter o nome do novo pai ou da nova mãe. E a partir disso daí, com esse documento em mãos, tanto os pais quanto os filhos, eles passam a ter os mesmos direitos que os filhos biológicos, tá? Não vai existir ali nenhuma diferenciação. Então, fez o reconhecimento, regularizou tudo, juridicamente falando, aquela pessoa, ela vai ter, enquanto filho, os mesmos direitos dos outros filhos e, enquanto pai ou mãe, os mesmos direitos e obrigações também enquanto pai ou mãe, né? Se tratando, às vezes, ali de menor de idade, então a gente tem que ter essas cautelas também, porque a pessoa ainda vai ser responsável por aquela pessoa. Inclusive pensão, no caso. Exatamente, exatamente. As questões patrimoniais também, elas vão entrar aí. E se for menor de idade, por exemplo, estiver recebendo pensão, ela pode receber dos 2 pais, por exemplo? É possível sim, tá? Pode entrar contra os 2 pais. O que vai ser analisado nesse caso? Qual que é a proporção de cada um, tá? Então, um pai às vezes ganha mais, pode ser que vai contribuir com mais, o outro pai ganha um pouco menos, vai contribuir com menos. Existe essa possibilidade, sim. Eu fico feliz quando vejo essas mudanças que vêm acontecendo, né? Porque a justiça tem que acompanhar a evolução do mundo, né? As coisas estão mudando, as famílias estão mudando, e é interessante ver que o judiciário também tem mudado e está abrindo portas, né, para que as famílias realmente encontrem ali a felicidade e se contemplem, enfim, é muito interessante isso. Isso que você falou é essencial, porque assim, a justiça ela tenta acompanhar a mudança da sociedade.
mas ela é muito lenta. E a sociedade evolui muito mais Rápido. rápido, né? Infinitamente mais rápido. Principalmente quando a gente fala dessa área de família, né? Multiparentalidade, ou seja, se tem mais de um pai, mais de uma mãe, mais de 4 avós. Há pouco tempo atrás a gente não podia nem falar em divórcio. Agora nós estamos falando em ter 2 pais, 2 mães. Então, assim, realmente a justiça ela vem tentando acompanhar. Ela não consegue na mesma velocidade. Mas isso demonstra que o judiciário está preocupado com essas alterações, está tentando mudar. E, principalmente, o que eu acho mais importante e interessante é tentar trazer essas questões também para a esfera extrajudicial. Porque se a gente só judicializa tudo, só tem... Ah, não, a gente pode fazer, mas é no judiciário. São mais processos para poder fazer o sistema ficar ainda mais inchado do que já está, né? O judiciário, ele já está saturado. Nós já temos muitos processos, poucos juízes, poucos servidores, falta de uma estrutura adequada de capacitação para quem está lá, né? E até de nós, advogados, às vezes falta um pouco de investimento, né? Dos próprios órgãos públicos. E quando a gente vê essa opção sendo dada por fazer no cartório também, como a gente tem com o divórcio, como a gente tem, por exemplo, no Sejusc, que é um centro extrajudiciário que foi criado para a resolução desses conflitos, a gente vê que o judiciário está pensando não só em resolver os problemas, mas de uma forma mais rápida e mais célere, porque não é vantagem para ninguém que a gente tem um processo que fique por anos ali, né? É ruim para o juiz, é ruim para as partes, é ruim para o advogado, ninguém sai ganhando. Então, quando a gente tem essas opções de fazer no extrajudicial, no cartório, isso é um ganho muito grande, né? E a gente tem também que vibrar com isso, não só com essas mudanças do judiciário enxergar, né, que a sociedade está mudando, a gente precisa acompanhar, mas também sobre essas outras questões da gente poder fazer no extrajudicial, que facilita demais, Roninha. Que legal. E o que muda após esse reconhecimento? Pois é, então a pessoa, ela vai incluir ali na documentação o nome do pai ou o nome da mãe, dos avós, e aí que tá o grande ponto-chave, porque muitas vezes a pessoa chega, por exemplo, lá no escritório, doutor, eu quero ver como que funciona, quero entender como que funciona, porque eu tenho meu padrasto, eu gosto dele, pensei em colocar ele como meu pai, e aí na hora que a pessoa vai entender essas mudanças e as consequências, às vezes ela pensa 2 vezes. Por quê? Um dos pontos é o que você falou, que é o principal, que é o patrimonial. Então, a pessoa, se ela tiver que pagar pensão, ela vai ter que pagar, porque ela vai ter as mesmas responsabilidades. Herança, aquela pessoa que foi adotada como filho vai ter ali direito de receber herança. Então, às vezes, essa pessoa já tem outros filhos e esses filhos vão criar conflito por causa disso. E a gente sabe quando mexe em dinheiro, né, Roniel? Nossa. O negócio sempre muda. Verdade. E também as obrigações que aquela pessoa vai ter, às vezes, quando é menor de idade, todas as responsabilidades. Então, o que muda é que essa pessoa que reconheceu o outro como filho ou filha, de fato vai ter que exercer o papel de pai ou de mãe, né? E aí os efeitos patrimoniais todos vão vir junto. Então, uma herança, uma pensão, uma divisão de bens. Quando esse pai ou essa mãe que reconheceu ficar mais idoso, pode pedir pensão para esse filho também, porque a gente tem a pensão também de pais para filhos e de filhos para pais, né? Quando os pais estão idosos, se eles precisarem de auxílio, eles podem recorrer aos filhos. Isso é um direito garantido por lei, né? Muitas pessoas não sabem, acham que é só os pais que têm que pagar para os filhos, mas no fim da vida, os filhos também têm essa obrigação de ajudar os pais. Porque seria uma balança, é proporcional, né? Os pais ajudam na criação dos filhos e os filhos ajudam os pais na velhice, né? A gente sabe que quando a gente envelhece, os gastos aumentam muito, né? Remédios, às vezes algum tratamento, às vezes tem que pagar algum cuidadoso. Então, os gastos aumentam muito. E muitas vezes a aposentadoria não é suficiente, né, Rony? A gente sabe que o valor é muito baixo. Então, os filhos têm essa obrigação legal de estar contribuindo ali também. Então, o que vai mudar é toda essa situação. Então, principalmente patrimonial. Então, a gente tem sempre que pensar. Beleza, é muito bonito, porque quando a gente fala é muito bonito. Nossa, olha, aquela pessoa está reconhecendo a outra como filho. É muito bonito, é muito emocionante isso, né? Você vê que o vínculo afetivo, ele superou qualquer outra coisa, que um vínculo biológico, né? Um vínculo sanguíneo. Mas, na prática,
a situação não é tão bonita assim, porque vai envolver questões patrimoniais e muitas vezes as pessoas não vão concordar ou não vão gostar, enfim, envolve outras pessoas. O grande problema é isso, né? Porque se você tem filhos e aí reconhece mais uma pessoa como filho, essa pessoa também vai ser herdeira, vai dividir, aí os filhos que você já tem vão começar a criar caso, e aí fica aquela briga, aí você fica assim, nossa, mas eu queria reconhecer, mas os meus filhos aqui também não estão concordando, vão brigar. E isso que eu Aí, já ia perguntar, eles não precisam concordar, né? não, quem precisa estar de acordo são as duas pessoas envolvidas, tá? Uhum. Quem vai reconhecer a outra pessoa como filho e a pessoa que está sendo reconhecida como filho, reconhecer como pai ou como mãe. E existe a situação de, por exemplo, a filha, por exemplo, né, no caso, pede na justiça o reconhecimento lá do padrasto, por exemplo, e o padrasto não quer reconhecer. Na justiça, o juiz pode entender que sim, existe esse parentesco socioafetivo e mesmo assim fazer com que ele, né, entre aspas, assuma a paternidade ou não? É só se as duas partes realmente quiserem. O que que acontece? Se o juiz entender que existe algum ruído, de alguma forma que não está 100% seguro de que realmente existe esse vínculo afetivo, dificilmente o juiz vai dar uma sentença reconhecendo essa paternidade ou maternidade socioafetiva. Por quê? Porque o juiz ele tem que estar seguro. Isso é muito sério. Você mudar a documentação de uma pessoa, você está mudando a história, a vida da pessoa. Então, dificilmente o juiz vai reconhecer se ele não se sentir seguro. A gente tem que tomar cuidado o seguinte: não é porque é padrasto ou madrasta que necessariamente vai ser visto como pai ou como mãe, tá? Existem padrastos e madrastas que têm um bom relacionamento com os enteados e nem por isso vai ser solicitado um reconhecimento socioafetivo ali, tá? Não quer dizer porque tem um bom relacionamento que vai ter esse reconhecimento. É muito além de ter um bom relacionamento. O bom relacionamento é o mínimo que a gente espera de qualquer pessoa, né? Seja padrasto, madrasta, primo, tio, avô, é o mínimo que a gente espera. Precisa de ir além, precisa de fato, as pessoas se enxergarem como pai e mãe ou como filho e filha, né? Daquela outra pessoa. Então, a gente tem que, de fato, demonstrar esse afeto, esse vínculo muito forte e comprovar essa situação. Porque senão o juiz não vai reconhecer. Tá? Se existir qualquer dúvida, o juiz não vai conceder esse pedido e não vai dar a sentença e a pessoa não vai conseguir, não. Perfeito. Doutora Lidiana, se tiver mais algum comentário para fazer, fique à vontade. E você estava me falando de um evento super bacana, né? Que a OAB aqui de Itabira vai desenvolver, vai fazer. Fique à vontade para falar para a gente. Isso mesmo, Roniel. Então, assim, na próxima semana, dia 13, terça-feira, às 19 horas, a OAB vai estar fazendo um evento lá na sede do CREA, tá? Nós da Comissão de Direito de Família, eu sou presidente da Comissão de Direito de Família hoje aqui de Itabira, então a gente resolveu fazer um evento para comemorar o mês da família, tá? Dia 15 de maio é comemorado o mês da família, então a gente resolveu fazer esse evento. Nós teremos a presença da conselheira tutelar, teremos presença de uma advogada que é especialista em direito digital e teremos também uma psicóloga. Nós vamos fazer uma roda de conversa com os pais para a gente falar sobre a responsabilidade deles com relação às redes sociais, tá? Um tema muito importante que vem sendo debatido cada vez com mais frequência, né? Porque a gente precisa ajudar também os pais a entenderem as nuances que tem, né, dentro dessas questões das redes sociais. Então, nós vamos falar sobre esse tema muito importante, vai ser debatido, vai ser aberto ao público, tá? Para fazer as inscrições, é só chamar o pessoal da OAB. Então, nas redes sociais da OAB, vocês vão encontrar lá o número, é só colocar o nome, tá? Ou então, se quiserem, pode me procurar nas redes sociais que eu auxilio também a fazer esse cadastro. 19 horas, dia 13, na próxima terça-feira, lá no auditório do CREA, gratuito, tá aberto ao público. Quem quiser ir com os filhos,
com o marido, com a esposa, com a família. É um evento que a gente está fazendo pensando mesmo na população, em ajudar, né, a tirar dúvidas. Então, traremos profissionais que não são só da área do direito, né? Vai ter a conselheira tutelar, vai ter uma psicóloga, para a gente poder discutir um pouco mais profundamente sobre esse assunto, que é um assunto que está muito em alta e a gente, querendo ou não, por mais que a gente debata muito esse assunto, é um assunto que sempre tem uma novidade, né, Roniel? Sim, e os pais estão perdidos. A grande verdade é essa, né? Porque é como você disse, né? Tudo está mudando muito rápido. Nós passamos por várias transformações e tal, e a gente realmente está meio perdido de saber como lidar com essa situação, né? Sim, então, assim, vai ser um tema muito importante para ser debatido. A gente convida toda a população mesmo, porque a gente fez pensando nisso. Hoje, os filhos, né, principalmente quanto mais jovens, estão sabendo muito mais das redes sociais do que os próprios pais. Então, até para poder impor algum limite, impor alguma responsabilidade, de fato é difícil. Mas nós temos instrumentos ali também que podem auxiliar os pais, como aplicativos, né, que fazem a limitação de internet ou de acesso a outros aplicativos para você restringir, porque a gente tem que ter cuidado com o que as crianças e adolescentes estão consumindo, né? Eles estão em fase de crescimento, então isso daí vai interferir muito. Então esse assunto vai ser tratado lá de uma forma que seja bem explicativa, elucidativa, e a gente convida toda a população, porque vai ser muito interessante esse tema, essa discussão e esse assunto. Que bacana, estaremos lá e parabéns pela iniciativa, parabenizo por gentileza lá a todos da OAB, viu? Obrigada, Roniel. Agradeço novamente a oportunidade e a gente está à disposição, eu sigo à disposição para tirar dúvidas dos ouvintes ou mesmo para saberem mais informações aí sobre esse evento, tá bom? Perfeito. Gente, eu conversei com a doutora Lidiana Beltrame Menezes, ela é advogada, especialista em direito da família e sucessões.